Olá, queridos alunos, estamos aqui hoje para falar sobre a África, né? Esse continente que é tão importante na história, né, da colonização do Brasil. E o tema da aula de hoje é África, população, regionalização e economia, certo? Sobre o continente africano, aqui, extensão e localização. O continente africano, ele tem um pouco mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. É o terceiro maior extensão, perdendo para a Ásia e para a América, né? A Ásia com um pouco mais de 45 milhões de quilômetros quadrados e a América com um pouco mais de 42 milhões de quilômetros quadrados, né? Então, está ali localizado, né, sendo cortado pela linha do Equador, numa região tropical também. Então, alguns países assim bastante conhecidos, né, que nós escutamos falar, né, Marrocos, Argélia, o Egito, né, África do Sul, Angola, que tem tanta minutos com a gente, um país, né, de língua portuguesa também. Então, Somália, né, Nigéria. Então, são alguns países que constituem esse grande continente, um continente, né, vizinho nosso, né, que é tão importante para a nossa história, né, muitos afrodescendentes, né, que vieram, dos descendentes que vieram da África, na época da colonização, né, para trazer para trabalhar por aqui. Então, vamos dar uma olhadinha um pouquinho e conhecer um pouco mais desse continente que é tão importante para a nossa história. Esse é o aspecto físico da África, né? Fala um pouco sobre o seu relevo e sobre a sua hidrografia. O que a gente pode destacar aqui em relação ao relevo nessas áreas de grande altitude, né, mais de 3.000 metros, né, então em vermelho, a cadeia do Atlas, o Planalto da Etiópia também. Então, são as maiores elevações, né, que podemos encontrar ali no Quênia, com 5.199 metros quadrados. O Monte Kilimanjaro também, com 5.895 metros de altitude, o Dacian, com 4.620 metros de altitude, né? O próximo ali é o Planalto da Etiópia, tem a cadeia arábica, a presença de grandes desertos, né, como o deserto da Líbia, né, o deserto do Saara, e mais ao sul o deserto do Kalahari, né? Grandes planaltos, como o Planalto de Grandes Lagos, né? E rios importantes, né, com a presença do rio Níger, o rio Nilo, ali próximo ao Egito. Então, são um pouco do relevo da África, né, que é altitudes. Nós temos algumas poucas planícies, né, com até 200 metros de altitude, mas temos esses destaques também dos grandes desertos e das grandes cadeias de montanha, né? Esse é o principais pontos do físico da África. Aqui nós temos aqui duas imagens, né, uma do deserto, né, ali, um de camelos, né, você vê que não tem a vegetação, a ausência de vegetação a gente pode notar. Os camelos que são usados, né, para atravessar grandes distâncias por conta de resistir bastante à falta de água, né, que é muito escassa nessa região. E um pouco mais acima nós temos uma imagem que eu gosto muito, né, que é uma imagem que mostra uma savana, que é bem algo parecido, correspondente à nossa caatinga aqui no Brasil, né, no nosso Pernambuco. Essa vegetação mais arbustiva, né, com galhos tortos, mais rasteira, né, você vê que não tem grandes árvores frondosas. E lá atrás, no fundo, a gente tem o Monte Kilimanjaro, que é coberto de neve. Então você vê que não tem uma grande distância entre um e outro, né? Eles estão localizados em região tropical, porém o monte ele está coberto de neve, está nevado. Por quê? Por conta da altitude, né? Então é essa influência que a altitude tem no clima, né? Essa região é de um clima um pouquinho mais seco, como a gente observa ali, né? Sem uma grande vegetação, a presença de arbustos, né? Não tem grandes árvores, né? Não tem uma grande floresta ali, mas em compensação, lá no Monte Kilimanjaro você vai encontrar neve, você vai encontrar uma parte coberta de gelo, por conta da altitude. Então você vai ter entre pequenas distâncias, grande diferença, né, do clima, por conta da variação daquela altitude, né, entre os planaltos e as cadeias de montanhas. O clima.
O clima da África, ele é bem diversificado também, né? Nós temos a faixa vermelha aqui, que é a faixa equatorial, clima quente com bastante umidade, né? Onde chove bastante, e ali vai ter sim uma presença de uma floresta equatorial, parecida com a nossa floresta amazônica, né? Temos a presença do clima tropical, que é esse mais alaranjado, e os desertos e semiáridos, que são esses no tom já vindo para mais amarelo, um pouco mais escuro. Temos também a presença de um clima chamado Mediterrâneo. Esse clima Mediterrâneo é um clima que a gente encontra aí na África, também encontra em parte da Europa. Esse clima, ele tem o verão quente e seco, né? E os invernos, eles são um pouquinho mais amenos e úmidos, né? O clima temperado, que é um clima que ele tem as 4 estações mais bem definidas, né? Você vai ter bem aquela divisão entre primavera, verão, outono e inverno, né? Que é esse verde mais escuro. O clima mediterrâneo é aquele verde mais ao norte ali, ó, justamente próximo ao mar Mediterrâneo e já atravessando ali junto à Europa, lá no alto do mapa. Então é o clima que vai ter essa característica de ter um inverno mais ameno e úmido e um verão quente e seco. Então essa basicamente são os climas, né, a diversidade do clima da África. Para ver como funciona, né, essa questão dessa diferença, né, de clima da África, nós temos aí o climograma de 2 cidades diferentes, né? Observe aí como nós temos na primeira cidade, né, que é uma altitude mais modesta, 194 metros de altitude, né? Ela tem um clima desértico. Então, ó, praticamente você não tem chuvas durante o ano, né? Um pouquinho de chuva ali nos meses de abril e maio e as temperaturas um pouco mais elevadas, assim, chegando a ultrapassar um pouco ali nos meses a 30 graus, né, Celsius de temperatura. E na outra cidade nós vamos ter aí a presença mais de chuvas, né? Você vê aqui janeiro, fevereiro e março, tem uma boa quantidade de chuvas que ficam um pouco mais escassas na metade do ano, mas que no final do ano, né, em outubro, novembro, dezembro, ela volta a subir, chegando ali a quase 150 milímetros de precipitação. E as temperaturas também, elas giram em torno ali dos 20 graus, né, e elas caem um pouco na metade do ano, na época também acompanhando a queda das chuvas. Então você vê que aí como os climas eles funcionam diferente de acordo com a altitude, de acordo com a longitude, com a latitude, né? Então são climas bastante diferentes presentes na África. Agora um pouco sobre as formações vegetais naturais, né? Então a gente vê ali a floresta equatorial, justamente essa área mais escura, onde ali a gente tinha aquele clima equatorial, que foi que eu falei, né? Um clima equatorial com bastante quente e com muita umidade, com muita chuva, vai ter a presença de uma floresta equatorial parecida com a nossa floresta amazônica, né? E aí nós temos também, no verde mais claro, as savanas, que são como aquelas paisagens mais parecidas com a nossa caatinga, né? Muitos arbustos, né? A ausência, né, de uma grande floresta, né? Árvores com galhos mais retorcidos. Nós vamos ter aí de laranja as estepes, que as estepes são como as gramíneas, nossos campos, né? Aqueles prados, aqueles campos, aquelas gramas baixas. A vegetação desértica, né? Presente ali naquela região do deserto Saara, deserto Kalahari. A vegetação mediterrânea também, que é uma vegetação muito mais adaptada ao calor. E a vegetação de altitude, né? Que são vegetações que também são mais voltadas para gramíneas, né? Também não crescem bastante, não crescem muito, não tem um grande porte. Pronto, agora vamos falar um pouquinho sobre a história da África. A Conferência de Berlim, de 1884, e a Partilha da África, né? Para dar caráter legal à Partilha da África e regulamentá-la, os países colonialistas europeus convocaram a Conferência de Berlim, em 1884. Ou seja, foi uma época que as grandes potências, né, elas entendiam que não bastava mais extrair recursos, né, naturais, né, os metais preciosos,
o ouro e a prata das colônias e precisavam sim de um lugar onde eles retirassem mais matéria-prima, onde eles colocassem o seu contingente populacional e de um povo que recebesse uma colônia que comprasse o excedente de suas produções. Então eles se juntaram e começaram a dividir a África entre si. Um exemplo que nós temos aqui, ó, das potências dominadoras, né? Essa em laranja, a Grã-Bretanha, que entre outros, né, ocupou o Egito e a União da África do Sul, que é vencer a África do Sul, a França, né, a Alemanha em verde, com Camarões, a África Oriental alemã, né, a Itália em rosa, também Bélgica, Portugal, Espanha, né, todos esses países, né, vocês podem observar o mapa atentamente, eles tiveram ocupações, eles dividiram a África como quem reparte uma pizza entre amigos, né? Desconsiderando o povo que havia ali, desconsiderando a cultura do povo, né? A liberdade que aquele povo tinha. Então eles começaram a ocupar aquelas regiões para retirar matéria-prima e vender, colocar seu contingente populacional e vender o seu excedente, né, de produção, né? E quais foram o impacto do neocolonialismo da África? Nem todos foram negativos, né? Teve alguns saldos positivos, por quê? Mas pela necessidade dos próprios colonizadores de trabalhar essa produção, né? Que eles retiravam essas matérias-primas, né? De poder trabalhar a economia, eles fizeram rodovias, ferrovias, desenvolveram alguma infraestrutura, né? Que ajudou, né? A desenvolver esse processo na África. Porém, os efeitos foram muito mais negativos. Como assim, professor? Primeiro, que não levaram, quando repartiram a África entre si, eles não levaram em consideração as culturas de povos diferentes, né? Então dividiram, as fronteiras não respeitavam as diferenças culturais, a diferença de credos, né, entre os povos que estavam naquela região. Então muitos povos que eram amigos ficaram em fronteiras separadas, em estados separados. E outros que não se davam tão bem foram colocados na mesma fronteira. Isso gerou muito conflito, principalmente após, né, a descolonização, porque você tinha povos que não tinham afinidade, que tinham animosidade entre eles e começaram a brigar pelo território, certo? Outro problema foi o racismo, né, com a presença, né, europeia na África. Para se justificar esse domínio, começou a se criar teorias que até hoje ainda muita gente acredita, né? Muita gente acompanha, que da superioridade branca sobre a raça negra. Então, o que acontecia? Para justificar, diziam que os brancos tinham que levar ao desenvolvimento, tinham que catequizar, que evangelizar, e entre outras coisas, né? Você impunha a superioridade branca da sua cultura, das suas crenças, e segregava também muito assim a sociedade. Uma dessas segregações, né, ficaram evidente, né, essa forma de segregação ficou evidente na África do Sul, com o apartheid, né, onde uma minoria branca de 14% dominava o restante da população, tinha privilégio, né. Entre as medidas do apartheid, né, de segregação, tinha o impedimento de casamentos raciais, ou seja, o negro não podia casar com um branco, por exemplo, e não podia adquirir terras, o negro. Então, várias condições que eram impostas, né? E que permaneceu assim até quando Nelson Mandela, em 1994, é eleito presidente. Ele havia sido preso há muitos anos, né, por conta de lutar contra o apartheid, e ficou bastante tempo preso, né? Vários anos. E quando foi solto, ele se elegeu presidente e começou a combater esse regime de segregação que, por fim, foi desoficializado, assim dizendo, né? Então passou a não vigorar de maneira oficial dentro da África do Sul. A África e um pouco da densidade demográfica. Bem, a África ela tem cerca de 1.256 bilhões de habitantes, certo? Então a gente vai ver que em grande parte da África, né, essa área mais clara é área não habitada ou tem uma baixa densidade demográfica, né? Até 1 habitante, de 1 a 10 habitantes, principalmente ali
próxima aos desertos, o deserto do Saara e o deserto do Kalahari, que não permitem as condições, não permitem muito o assentamento urbano, né? O ser humano chega lá e construir cidades, né? Grandes cidades, né? Praticar a agricultura, o plantio, né? Praticar a criação de gado. Então, a fixação humana ela fica muito prejudicada e por isso tem baixa densidade. E nas áreas mais escuras, né? De 50 a 100, a vermelha ali de 100 a 200, são as regiões ali, ó, próximos a rios, né, que permitem que essa fixação humana seja maior. Você observa ali próximo ao rio Nilo, junto do Cairo ali no Egito, naquela área roxa, é onde mais de 200 milhões de habitantes. Por quê? Porque ali você tem uma planície onde o rio Nilo se espalha e cria vales férteis, que é muito bom para a agricultura, né? Então ali tem uma grande produção de alimento e ali fica mais fácil para a população se fixar, certo? Então esse é uma relação que você pode observar bem em relação ao relevo, em relação ao clima, como ele favorece ou ele desfavorece a fixação humana na África, né? A África também tem as suas cidades, seus grandes problemas, né? As principais cidades, né? Kinshasa, Lagos na Nigéria, Cairo no Egito, que são cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes, e várias outras cidades, né, que têm problemas com saneamento básico, com habitação, com mobilidade urbana, né? Então aqui nós temos uma foto da cidade de Lagos, e essa cidade, né, ela tem um problema muito sério em relação à mortalidade infantil, né? Que crianças abaixo de 5 anos, né, 10% das crianças abaixo de 5 anos que morrem na África, morrem na cidade de Lagos por conta de quê? Da falta de saneamento, do tratamento de água, né? Acredita que cerca de 1/3 da população tem acesso à água tratada. Os outros dependem de água potencialmente contaminada, o que acaba trazendo muitas doenças, principalmente para as crianças, né? Um aumento da mortalidade infantil. Então esse é um problema que a África ainda precisa corrigir na infraestrutura, saneamento básico. Tem a regionalização por base do critério étnico ou cultural, né? Essa área que você está vendo verde, né? E ali mais a Argélia, é a África do Norte, que é a África que sofreu grande influência da imigração árabe, né? Quando os árabes vieram e cruzaram o Mediterrâneo e ali se fixaram, né? Então, a presença da cultura islâmica também, do mundo árabe, ele é muito grande aí, né? É a África muitas vezes chamada de África Branca, por conta dessa influência, né? E abaixo nós temos a África subsaariana, que é a África que é predominantemente negra, né? E aquela região chamada de Maghreb, essa região onde tem Marrocos, Tunísia e Argélia, ela é bastante conhecida justamente pela dominação francesa também, né, naquela região. Então são duas Áfricas que tiveram desenvolvimento cultural e étnico diferente, né? Aqui você vai encontrar na África subsaariana uma predominância da população negra e na África do Norte você vai ter uma grande influência da imigração árabe, dos árabes, né? Então vai ser uma África onde vai ter uma pele mais clara, chamada África Branca, né? Aqui na África do Norte tem aqui a planície de Atlas, onde você vai ter a presença de uma grande pastos também, né? E de grandes áreas de cultivo, né? De uvas, entre outras coisas, né? Então mais desenvolvida, a África do Norte. Então, assim, é uma área bem bonita, né? Junto às cadeias de montanhas, mas se desenvolve ali uma grande área onde tem uma floresta e onde tem uma grande plantação, né? Uma grande área de cultivo. E na África subsaariana a gente observa aqui, ó, a parte da população negra da população. Você observa, ó, a presença ali na África do Norte, em amarelo, é até 20% da população, de 21% a 40%. E nas áreas vermelhas, mais avermelhadas, tem mais de 81% da população de etnia, né, negra, né, da pele negra. Então, aqui a gente está vendo uma diferença, né, de repercussão, como é que isso desenvolveu, essa repercussão na agricultura e na economia, né? A gente tem aqui na Tunísia, né,
área mais mecanizada, né, com investimentos estrangeiros, e na África subsaariana, né, África Negra, é uma presença ali de uma agricultura mais rudimentar, de subsistência, sem grandes recursos técnicos, né, sem grandes recursos financeiros. Também há uma grande diversidade da regionalização com base na economia de 2015, né? Então, nós temos alguns países desenvolvidos com desenvolvimento industrial, como Egito e África do Sul, e nos outros, como países com economia de base de produtos primários, minerais e agropecuários, né? Que são predominantemente extrativistas, né? De retirada de material da terra, né? A África do Sul, que aparece como uma das principais potências, né? É o país mais desenvolvido, que é carvão mineral, cobre, né? Com grandes zonas industriais, aeroportos internacionais, né? Grandes reservas naturais, né? É a da África do Sul. E mais à frente nós temos o Egito, que depois da África do Sul é o país mais desenvolvido, também com grandes indústrias siderúrgicas, né? Com também extração de petróleo, né? Com mecânica, desenvolvimento turístico também, grandes zonas industriais e aeroportos internacionais, né? O segundo país mais desenvolvido da África. E aqui, de modo geral, a economia da África, né? Nessas áreas, com agricultura mediterrânea, com zona irrigada, uma pecuária nômade cultivada, tudo isso, né? Presença de urânio, petróleo, gás natural e ferro. Então é bastante diversificada, né? A economia da África, o desenvolvimento da África também. Muito voltado também para a extração de matérias-primas, ok? Então, queridos alunos, aqui vimos um pouquinho mais, né, rapidamente aí sobre o continente africano, esse continente tão diversificado, né, tão interessante, né, com tanta diversidade cultural, com tanta diversidade climática, nos aspectos físicos, nos aspectos humanos, culturais, né, um continente que tem uma história muito ligada com a nossa história da colonização do Brasil. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um abraço.